Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 20 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A NPD, reclamações por fraudes e golpes com dados pessoais crescem 70%. Um dos maiores desafios das empresas é proteger aplicações. E Vale de Certificadora volta a funcionar após comprometimento. E eu começo com essa notícia que fala: a NPD, reclamações por fraude e golpes com dados pessoais crescem 70%. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou um novo relatório da ouvidoria, no qual são apresentadas as dúvidas, consultas e pedidos de informação encaminhados à autarquia ao longo de 2022. Como a NPD ainda está elaborando regulamentos, não chega a surpreender que 58% das demandas tratem de esclarecimento quanto à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. O assunto, que contém o maior quantitativo de demandas, envolve perguntas sobre as operações de tratamentos previstas na LGPD, conforme definição constante no artigo 5º, inciso 10, o conceito de tratamentos de dados. Trata-se de situações concretas ou, em tese, para as quais os requerentes solicitaram um posicionamento da NPD quanto à regularidade do tratamento. Chama a atenção, porém, o salto de 70% nos pedidos de informação que dizem respeito a fraudes relacionadas ao uso de dados pessoais. Segundo a NPD, das 2.899 demandas do ano passado, 320 ou 11% do total envolve dúvidas de titulares de dados sobre possíveis golpes. Foi observado um aumento de 70% no quantitativo dos reportes relativos à situação de possíveis fraudes com a utilização de dados pessoais em relação ao exercício anterior. Nesse grupo de demandas, há relato, por exemplo, de prováveis golpes virtuais ou telefônicos em que os titulares foram induzidos a disponibilizar dados pessoais ou fotos de documentos de identificação, foram contatados por pessoas se passando por funcionários de empresas das quais são clientes para solicitar o pagamento de alguma taxa. Nessas situações, frequentemente os possíveis golpistas já dispunham dos dados pessoais dos titulares e os mencionavam de modo a conferir veracidade à interlocução. Receberam boletos falsos, foram contatados por pessoas que informaram ser instituições financeiras e ofereceram empréstimos mediante o pagamento prévio de uma taxa administrativa. Após o pagamento da taxa, as pessoas não ficavam mais acessíveis. Tiveram seus cadastros eletrônicos junto a empresas hackeados. Foram informados a respeito de compras, da contratação de serviços e da solicitação de cartões de crédito sem que reconhecessem a autoria dessas ações, e foram vítimas de tentativas de extorsão em que deveriam pagar determinada quantia para que seus dados pessoais sensíveis não fossem expostos indevidamente em mídias sociais. Como mencionado, as demandas mais frequentes dizem respeito à aplicabilidade da lei. Em segundo lugar, aparecem as petições de titulares e denúncias contra controladores de dados pessoais, 425 casos, que foram enviados à Coordenação Geral de Fiscalização e representam quase 15% do total de demandas tratadas pela ouvidoria no período. O relatório da ouvidoria menciona ainda que o assunto tratamento de dados de pessoa jurídica, incluindo microempreendedor individual MEI, consolida um conjunto de demandas em que foi feito reporte quanto à suposta utilização indevida de dados de empresas, especialmente por meio da reprodução em sites eletrônicos que fornecem consultas à CNPJ. Destaca também a recorrência de demandas relativas ao tratamento de dados de MEI em função de as informações de pessoa jurídica usualmente serem as mesmas informações do microempreendedor pessoa física, como, por exemplo, endereço residencial e telefone pessoal. O documento menciona que as demandas relativas ao assunto contas em plataformas sociais estão relacionadas, em sua maioria, ao hackeamento de contas de usuários ou à sua desativação unilateral por meio dos gestores das referidas mídias. A LGPD é um assunto que ainda está engatinhando. É bom entendermos esses números apresentados pela NPD para vermos tendências.
E se muitas pessoas começam a falar sobre fraudes, golpes relacionados a dados pessoais, talvez seja um indício de uma mudança de cultura. Resta saber se as empresas também, em sua maioria, vão entender a importância desses dados e de estar aderentes à lei. Vejo ainda que muitas empresas estão buscando o entendimento para só então começar um trabalho de atendimento à lei. Outras sequer cogitam fazer isso nesse momento, dado todas as dificuldades econômicas principalmente, e postergam o tema para o futuro. Então, há muita coisa ainda que a gente vai ouvir sobre esse tema e confesso, tenho certa curiosidade de saber como a NPD vai trabalhar fortemente as questões ligadas à conscientização. Um dos maiores desafios das empresas é proteger aplicações. Um estudo recente da F5, empresa de soluções de cibersegurança, revela os desafios de se proteger e acelerar as aplicações e APIs que movem a economia digital do Brasil e do mundo. Intitulado Estado da Estratégia de Aplicações, o estudo deixa claro que na economia digital o avanço em direção à nuvem é um caminho sem volta. 85% dos entrevistados têm a missão de gerenciar e proteger aplicações modernas e tradicionais rodando em ambientes variados, incluindo implementações on-premises, no Edge Computing e em nuvens públicas como Microsoft Azure, Google e AWS. Além disso, mais de 20% dos entrevistados rodam aplicações e APIs em 6 ambientes diferentes. Essa tendência explica que o uso de API Gateways, soluções que fazem a gestão do acesso do desenvolvedor a APIs em ambiente multi-cloud, tem passado de 35% para 78%. Um salto semelhante foi observado no uso de WAFs, ou Web Application Firewalls, entre 2021 e 2022. O uso dessa tecnologia avançou de 66% para 82%. No nosso país, o quadro é ainda mais complexo. Contamos com organizações que convivem internamente com 2 ou 3 gerações diferentes de tecnologias. A crescente adoção dessas tecnologias tem a ver com a complexidade do ambiente de nuvem. Quer a organização tenha centenas de aplicações na nuvem pública, quer tenha apenas um sistema neste ambiente, torna-se necessário utilizar soluções de segurança nativas para a nuvem. O outro lado dessa situação é o fortalecimento do modelo de nuvem privada ou on-premises. No estudo de 2018, 74% dos entrevistados planejavam implementar metade de suas aplicações na nuvem pública. Em 2022 e 2023, as organizações estão implementando em média apenas 15% de seus sistemas na nuvem pública. Segundo o estudo, 43% dos entrevistados afirmaram ter repatriado aplicações no ano passado. Uma das principais razões para isso era limitar o espalhamento de apps em ambiente multi-cloud, notoriamente difíceis de serem administrados. Os gestores estão enfrentando desafios em controles de dados, segurança e redução de custos. Uma das descobertas mais impactantes do estudo diz respeito à vulnerabilidade do modelo cadeia de suprimento de software. Entretanto, em resposta a um questionário de múltipla escolha, 82% dos entrevistados disseram que já estão adotando ou se preparam para adotar práticas que promovam o conceito de ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software. Para atingir essa meta, 45% implementaram o ciclo contínuo de auditoria. Além disso, 36% estão construindo uma prática DevSecOps, enquanto outros 38% estão treinando seus desenvolvedores nas melhores práticas de desenvolvimento de código seguro. O estudo revela ainda que as verticais de finanças e de saúde estão à frente nesta evolução. Para Dias, chama a atenção o fato de que 18% dos entrevistados disseram não lidar com os riscos de um ciclo de desenvolvimento de software não alinhado às melhores práticas de segurança. A velocidade dos negócios digitais exige ciclos contínuos de desenvolvimento que podem não ser executados de forma segura. Há casos em que isso acontece também no Brasil,
Primeiro se coloca a aplicação no ar e depois se vê o quanto ela é segura. Essa realidade, no entanto, está mudando. Vejo a tendência de os times de desenvolvimento e de cybersecurity trabalharem juntos em prol do desenvolvimento de uma aplicação que seja segura desde o código. Isso é crítico para se proteger os processos de negócios. O levantamento feito pela F5 foi realizado no segundo semestre de 2022, com 1.000 profissionais, incluindo CEOs e CISOs, a líderes de negócios que compreendem o papel crítico das aplicações em seus processos. Destes, 92 eram profissionais do Brasil e da América Latina, que contribuíram com suas visões para o estudo. É óbvio que esse cenário de muitas vezes se pensar em segurança depois, ele não é novidade. Isso aconteceu muito fortemente e a matéria fala da adoção de multi-cloud e uma certa redução depois com base em visão de custos e até mesmo risco. A verdade é que, por conta da pandemia, se acelerou a digitalização de muitas coisas. Muitos sistemas foram implementados ou disponibilizados em nuvem sem sequer ter sido avaliado as questões de segurança. E isso trouxe um aumento exponencial de incidentes. Todos sabemos disso. Então, ter essa redução faz certo sentido. Mas mais importante do que reduzir, diminuindo a superfície de ataque com isso, é pensarmos em como ter práticas de desenvolvimento seguro, ter aplicações, na verdade, seguras. Esse é o mais importante. As aplicações precisam ser seguras e, para isso, a matéria trouxe pontos muito importantes e que, na verdade, não são excludentes. Todos deveriam ser trabalhados em conjunto, a conscientização dos desenvolvedores, práticas de testes, auditorias contínuas, tudo isso deveria ser feito em conjunto. Uma ação não exclui a outra. Só teremos aplicações de fato seguras se durante todo o ciclo de vida da aplicação nós conseguirmos estabelecer critérios e ações de segurança, incluindo monitoramento. Mesmo as aplicações que já estão disponibilizadas precisam ser acompanhadas, porque eventualmente vulnerabilidades novas surgem, comportamentos anômalos acontecem, enfim, há uma série de situações que precisam ser constantemente analisadas. E testes de segurança precisam ser executados constantemente. Principalmente, deveria ser proporcional à quantidade de vezes que essas aplicações e ambientes passam por mudanças. Então, há muito a se evoluir e eu espero sinceramente que a segurança das aplicações esteja muito presente na sua estratégia de segurança. Vale de Certificadora volta a funcionar após comprometimento. Na tarde do dia 16, a Vale de Certificadora detectou um comprometimento em seu ambiente tecnológico, levando a empresa a interromper de forma temporária exclusivamente os serviços de certificação digital. De acordo com um comunicado enviado à Security Report, os serviços da unidade já foram restabelecidos e funcionam normalmente depois de 48 horas inativos. Todavia, os sistemas de emissão de novos certificados ainda estão sendo reativados. Segundo mensagem, a Vale de Certificadora informa que não foram detectados movimentos suspeitos de dados, nem qualquer comprometimento na base de dados pessoais de clientes. Além disso, o incidente teria afetado exclusivamente os serviços de certificados digitais da empresa, sem nenhum outro impacto nas demais operações da Valid SA. A Valid ainda reforça no texto que mobilizou suas equipes de TI nas atividades do plano de proteção e recuperação contra incidentes. Todos os protocolos de controle e segurança da informação foram adotados e os trabalhos de apuração, documentação e investigação do comprometimento continuam em plena ação. Bom, de tudo, que bom que a situação de normalidade foi restabelecida. A matéria fala no prazo de 48 horas, sendo que algumas coisas, alguns sistemas, principalmente de emissão de novos certificados, ainda estão sendo reativados. De qualquer forma, é uma boa notícia. É claro que nem todas as empresas passariam sem fortes impactos por um período de recuperação de 48 horas ou mais. Então é muito importante, não sei aqui de fato se é o caso ou se não é o caso, mas que tenhamos planos de resposta a incidentes, como citado na matéria,
para esse tipo de incidente cibernético que atendam os prazos definidos pelas áreas de negócio. Tanto o RTO quanto o RPO, né, tempo de restabelecimento, quanto o quanto se pode ou se presume ser factível perder de dados ao voltar um backup, ao tentar restabelecer a situação de normalidade, tudo isso precisa atender às necessidades de negócio. Então, esse item é extremamente importante, né? E mesmo com mais uma vítima, que bom que a situação já está se normalizando. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!